Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Iridium. Eu quero trazer aqui para vocês um estudo que eu fiz sobre a carteira de fundos imobiliários que ele tem, né? Tem tempo que eu não faço esses estudos aqui no canal, eu acho que dá pra gente trocar uma ideia quanto a isso, pra gente ter aí a real ciência do tamanho do fumo que o fundo está tomando por conta dessa participação em fundos imobiliários, né? Hoje é algo próximo de 27%, mais ou menos, da carteira dele está em fundos imobiliários, mais ou menos quase um bi de reais. E, cara, fiz essa tabelinha aqui pra gente ver o tamanho do prejuízo que ele está tomando em cada uma das posições, né? Acho legal a gente ver isso, até porque é aquela coisa que eu sempre falo com vocês, né? Que fundo de CRI tem que ter CRI, não sei o que e tal. Claro, o Iridium ele tem essa estratégia trader dele e tudo, que deu muito certo no passado. Porém, o tempo passou, o mercado virou e agora a situação tá meio delicada, né? Tá meio delicada e tá meio travada em várias posições. Um ponto sobre isso é para mostrar para vocês, né, o quão difícil também é manobrar um fundo desse tamanho, uma posição dessa de um bi, querendo ou não, quase um bi de reais em fundos imobiliários, fica muito difícil de manobrar. E depois a gente vai ver o quanto que esse dinheiro poderia estar rendendo se tivesse sendo investido aí em outras posições, né? Enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso já, se fosse 100% CRI, né? Basicamente. Enfim, você consegue ver vários fundos, essa aqui é a carteira dele, Ctrl+C, Ctrl+V, os preços média, a quantidade, o valor que ele comprou, o valor de cota atual, valor atual e o fumo, né? Que no caso ele está levando fumo em tudo. Ele só não leva fumo em fundos que não estão listados, que são esses que estão em... todos os que estão em verde são fundos não listados, né? Fundos esses que não tem nem como a gente comparar. Mas olha só, o fumo que ele tá tomando. E tem fumo grande, ó, 46%, 66,68%, que é o maior XPPR, né? 61% em Ourinvest Logística, 40% RNGO. E por que eu tô mostrando isso? Porque às vezes vai partir do Iridium, né, poderia partir do Iridium, um movimento assim como a Capitânia faz, né? Pega e liquida os fundos. Por exemplo, vamos pegar aqui o XCPR. Se não me engano, o patrimonial dele tá R$70, não lembro de cabeça. Mas enfim, tá um pouco abaixo do valor do preço médio que ele comprou. Mas hoje o fundo tá 26. E aí, será que não vale a pena o Iridium, que tem uma posição considerável do fundo, chamar a assembleia para começar a liquidar esses negócios? Não sei, sinceramente, acho que poderia ser uma das alternativas que o Iridium poderia usar para tentar pelo menos reaver parte do dinheiro, né? Porque olha só o Ourinvest Logística, tá 37, ele comprou por 98. Como é que faz, né? Não tem jeito. Então, às vezes, o melhor caminho é liquidar a posição, porque pelo menos sai com um prejuízo um pouco menor do que tá aqui, né? Às vezes, ou tá até no 0 a 0. De toda forma, a gente consegue ver aqui no cantinho o full por cota. Então, por exemplo, se ele pega DEVA e liquida a posição hoje, imaginemos assim, que ele não consegue fazer isso de toda maneira, mas imaginemos que ele faça isso, teria um prejuízo por cota de 91 centavos. Logo, ele nem conseguiria distribuir, praticamente nem distribuir no mês. Só pra gente ter uma ideia. Claro que um dos problemas também nessa carteira dele é justamente o tamanho de algumas posições. Por exemplo, DEVA, RBRY, STR, RBRS, TORD, Mirante, enfim, grande maioria das posições são posições muito grandes para a liquidez que os fundos imobiliários têm hoje. Você pega aí a melhor liquidez que o mercado tem, que é no KNIP, que está em... Cadê o KNIP? KNIP tá aqui, ó. Só ele tem 18 milhões de reais. KNIP tem uma liquidez de uns 15 milhões por dia, mais ou menos 15, 10 milhões. Enfim, é uma liquidez muito ruim para ter uma posição desse tamanho, né? Eu acho que isso serve para a gente ver, né, aquela questão de fundos de CRI que inventam de comprar fundos imobiliários, o quão ruim isso pode ser. E no caso do Iridium, que é uma carteira bem mista, né? Tem fundos que fazem isso e compram apenas fundos de papel e tal, mas a dele é bem mista, tem de tudo aqui dentro. E a gente consegue ver que, de fato, pelo menos nesse momento, o resultado não vem sendo dos melhores. E eu sempre gosto de fazer a comparação com o CPTS. CPTS, no auge da deflação, quando as cotas de tijolo tinham subido pra caramba, né? Subiram pra caramba, foi uma alta de uns 20%. O que o CPTS fez? Vendeu para quase 50 milhões de reais, né, de lucro que ele teve com venda de fundos imobiliários e segurou a distribuição. O Iridium já não consegue fazer isso, né?
Então é curioso para a gente ver, só para a gente ter essa ideia, né, do quão complicada que tá essa carteira do Iridium, para não falar outra palavra. Mas a gente vê aqui como é que tá. Hoje um fumo de R$4,55, né? Quase 170 milhões de reais aí. E aqui no final, para a gente finalizar, olha que curioso. Peguei a DRE dele, a gente pode ver por aqui, ó. Peguei a DRE, peguei o que ele ganhou com o CRI, o que ele ganhou com o FII, eu peguei os 8 milhões, excluí o prejuízo que ele teve de 2 milhões no mês, excluí o prejuízo, deixei aqui, e quanto que isso representa no PL do fundo e quanto isso está rendendo em dividend yield, né? Então 2,5 bi rendeu 30 milhões, 1,23%, 900 milhões de reais, que foi o que ele investiu, rendeu 8 milhões, dá 0,91. Se fosse 100% CRI, teria rendido 41 milhões de reais, quase 3 milhões a mais do que foi a situação hoje, dá 8 centavinhos a mais pro cotista. Enfim, é só pra gente ter essa ideia aí, né, do quão ruim é essa questão de ficar colocando fundo imobiliário em fundo de CRI. É bem complicado, né? Bem delicado. Enfim, acho legal esse exercício pra gente pensar, pra gente analisar, pra gente bater o olho e ver. E também, né, vocês devem estar se perguntando por que o Michael Jackson tá aqui no final, para lembrar a musiquinha do último vídeo, You're Not Alone, quando você se sentir mal, falar, cara, tô tomando um baita fumo na minha carteira, tô todo negativo, você abre essa tabela e vê o Iridium também, você vai ver que você não tá sozinho aí, não tá tomando fumo sozinho, e segue a vida, né? Faz parte. Vamos torcer, quem sabe um dia no futuro o mercado não vira para um positivo aí, melhora um pouco, e aí alguns dos pequenos fumos se tornam, pelo menos um 0 a 0, ele consegue sair fechando posição e pegando esse dinheiro e colocando em CRI. Quem sabe, né? Acho muito difícil acontecer no curto prazo, viu? Sinceramente. Até falando um pouquinho disso, ó. Tá até aqui umas notícias, ó. Notícia e mais notícia aqui. Por que tem essas notícias abertas aqui no meu computador? Porque eu já estou preparando um vídeo que vai sair para os membros. Vocês devem estar assistindo esse vídeo agora no horário das 8. Vai sair o vídeo para o pessoal que é membro, falando um pouquinho sobre o Fed e qual direção que isso vai levar ao nosso mercado. Enfim, galera, só um bate-papo aí rápido sobre essa questão do Iridium, que eu achei curioso, fiz esse estudo. Tinha alguns membros mesmo do canal fazendo alguns pequenos estudos, pegando alguns fundos isolados. Eu falei, cara, deixa eu fazer com todos, pra gente ver o tamanho da NABA e de fato, né, um belo de um fundo. Mas fazer o que, né? Paciência faz parte. O Iridium se tornou um transatlântico extremamente difícil de ser manobrado, né? Você vê aí 1 bi em fundo imobiliário é muita coisa, não é fácil de conseguir fechar essa posição, mas paciência, né? É isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Fui!